Em 2021, dos 5 principais produtos exportados pelo Brasil, 3 são alimentos: soja, açúcar e carne bovina. O grão da soja é rico em proteínas, óleo, sais minerais, vitaminas e substâncias como isoflavonas capazes de contribuir na prevenção de doenças crônico-degenerativas. O plantio alcança 40 milhões de hectares. A produção aproxima 120 milhões de toneladas. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja, atrás dos Estados Unidos. A exportação de soja em grãos passou de 28,6 bilhões de dólares em 2020 para 38 bilhões e meio em 2021. A exportação do resíduo de soja, o farelo resultante da extração do óleo, atingiu 5,9 bilhões de dólares em 2021, contra 4,7 em 2020. O resíduo de soja é muito utilizado em rações animais. O complexo soja, grãos e farelo é hoje a principal exportação do país. Foram 44,4 bilhões de dólares exportados em 2021, contra 40,7 do minério de ferro. O cultivo da soja envolve mais de 250 mil pequenos, médios e grandes produtores em 20 estados. A soja é de longe a principal cultura do país em volume e geração de renda. Ela sustenta fábricas de máquinas, implementos, fertilizantes e defensivos e gera matéria-prima para as indústrias de biodiesel, automobilística, agroalimentar, farmacêutica, cosmética, entre outras. Sobre esses temas, o pesquisador Evaristo de Miranda, da Embrapa Territorial, conversa com o pesquisador Décio Luiz Gazzoni, engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre em entomologia. Ele foi chefe-geral da Embrapa Soja Londrina e diretor técnico da Embrapa em Brasília. Foi também assessor da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E o principal produto da agropecuária brasileira é a soja. O ano passado foi a principal exportação do Brasil. Em 2021, o farelo mais o grão representaram mais de 44 bilhões de dólares, superando inclusive o ferro nas exportações brasileiras. Mas a soja também é amplamente consumida no Brasil, não só na alimentação humana, de forma direta e indireta, como na ração animal, mas também vai para a indústria farmacêutica, para a indústria de comércio, etc, etc. As pessoas não conhecem todas as aplicações, tudo que é esse maravilhoso universo da soja. E sobre isso, nós vamos conversar hoje com uma pessoa que conhece muito sobre soja. É o Décio Gazzoni. Ele é pesquisador da Embrapa, tem formação na área de entomologia, trabalha com soja há muito tempo, foi chefe da Embrapa Soja e outros cargos também já ocupou no executivo. Bem-vindo ao Brasil Verde, Décio. Olá, Evaristo, tudo bem com você? É um prazer conversar contigo e já agradeço desde já a oportunidade de nós conversarmos aí sobre uma das minhas paixões, que é a cultura da soja. Muito bom, nós aqui agradecemos sua disponibilidade. Décio, antes da gente entrar assim na história da soja, né, nesse universo tão multifacetado aí, você podia contar um pouco para nós a sua história? Você nasceu assim num campo de soja, perto de uma indústria de óleo de soja, ou você não tem nada a ver com o campo? Conta um pouquinho como é que foi a sua história e como é que você chegou a ocupar posições tão relevantes, não é, na pesquisa agropecuária e até na agropecuária brasileira. Evaristo, a soja foi uma paixão aí de final de adolescência, começo da fase adulta. Na realidade, eu sou filho de agricultores, fiz o técnico agrícola em viticultura e enologia, então a minha primeira paixão, na realidade, foram os parreirais, foi a uva, foi o vinho. Depois disso, eu fui cursar engenharia agronômica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e aí, obviamente, o horizonte da gente começa a se abrir, e coincidiu justamente quando eu estava na universidade o início do cultivo comercial extensivo de soja no Brasil, começando lá pelo Rio Grande do Sul, e com alguns pontos de estudo, como era o caso do Instituto Agronômico em São Paulo,
a Universidade de Viçosa, etc. E quando você começa o cultivo comercial, começam a aparecer pragas. E essa questão de sanidade, sim, já era também uma das minhas paixões desde cedo, mesmo durante o curso técnico agrícola. Então, as coisas foram convergindo aí para um fluxo de soja, sanidade. Dentro de sanidade, você falou, minha formação é em entomologia. Entomologia é o estudo dos insetos. Eu acabei caindo nessa. Foi onde eu fiz a pós-graduação, acabei sendo contratado pela Embrapa, onde eu estou há 48 anos e meio. Esse mês aqui completa exatamente 48 anos e meio que eu estou na Embrapa. Talvez hoje a gente seja não mais do que 50 colegas que são considerados aí fundadores da Embrapa, os primeiros ingressos na Embrapa. E eu já vim, na época, a compor a equipe da Embrapa Soja, que estava sendo criada. Na verdade, eu fui o primeiro pesquisador a chegar aqui, antes mesmo de ser criada a Embrapa Soja, quando a direção da Embrapa pensava em instalar em Londrina. Então, para evitar dupla movimentação, eu já fui transferido para cá. Ocupei a direção aqui da Embrapa Soja, também tive a honra de dirigir a Embrapa Agropecuária Oeste lá em Dourados. Passei um tempo na direção técnica da Embrapa, onde a gente teve um contato muito grande, Evaristo. Na época nós tivemos diversas interações, diversos contatos. Eu acho que foi quando você saiu lá de Petrolina em direção a Campinas, né? Isso. Depois, passado o meu tempo de gestão na direção da Embrapa, voltei aqui para Londrina. Eu me afastei uma única vez quando eu trabalhei na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, no projeto Brasil 2022, com o ministro Reinhold Stefanos, o ministro Mangabeira Unger, que era um projeto justamente de a gente trabalhar transversalmente o agronegócio junto aos diversos setores da economia. E, completado esse período, também voltei para cá, onde estou, e fazendo o que eu gosto, que é pesquisar. Pois, muito interessante toda essa sua trajetória, não é, nesse mundo da soja. Uma soja que começou no sul e hoje se espalhou por todo o Brasil. Gozado, porque é uma cultura de clima frio, né, da China, do Japão. Isso foi possível graças às variedades que a pesquisa agropecuária, a Embrapa, desenvolveu, não é? Explica para as pessoas como é que a gente consegue plantar soja hoje na linha do Equador, no Amapá, em Roraima. Há 50 anos atrás, isso era uma coisa impensável, não é? Não, totalmente impensável. O centro de origem da soja, onde ela foi descoberta, onde ela se desenvolveu, fica lá no nordeste da China, a 45 graus de latitude norte, que se a gente transpuser aqui para o hemisfério sul, daria lá no sul da Argentina, quase na Patagônia. Então havia limites para a produção de soja. Nos Estados Unidos ela conseguia chegar até o sul dos Estados Unidos, que dá aproximadamente aí 33 graus de latitude, o que corresponderia no Brasil mais ou menos a Pelota. Seria comparativamente entre os hemisférios a posição do Rio Grande do Sul comparativamente a Louisiana, Mississippi, o norte da Flórida, nos Estados Unidos. E com o aumento da demanda de soja no mundo, a gente precisava expandir essa área. E eu tive o prazer, Deus me concedeu essa oportunidade de viver justamente o momento em que nós rompemos essa barreira. E como é que isso acontece, Evaristo? A ciência nos fascina por conta disso. A soja ela é influenciada pelo comprimento do dia. Quando os dias começam a ficar curtos, ela floresce, assim que é a soja naturalmente. Mas nós descobrimos que existe um controle genético de uma coisa chamada florescimento retardado ou período juvenil longo. Porque se ela floresce nas nossas condições aqui, imaginar a latitude aqui de 24 ou 20 graus, ela floresce muito baixa, com 10, 15 centímetros de altura, e aí não tem máquina que colhe, a produção seria baixa. A gente precisava que a soja primeiro crescesse, chegasse a uma altura de 80, 90 centímetros para depois florescer.
Então, essa característica de período juvenil longo, que é o atrasar a floração de soja, torná-la insensível a essa questão do comprimento do dia, que foi a grande sacada, a grande descoberta, e é um orgulho para nós, Evaristo, você sabe bem, isso foi uma descoberta de cientistas brasileiros. Nós fizemos isso aqui, um dueto, o Instituto Agronômico de Campinas, com a Embrapa, com o auxílio de outras universidades. E a partir do momento que nós rompemos isso, o desenvolvimento para avançar em direção ao Cerrado, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Bahia, subindo Tocantins, como você falou, até lá em Roraima, no Equador, se tornou possível. E o Brasil hoje domina totalmente, tropicalizou a soja e domina em termos mundiais o cultivo, todo o desenvolvimento genético no restante do mundo que está na mesma condição, e ele depende justamente desses estudos brasileiros. Agora, quem está nos assistindo, né? Então vê a importância da pesquisa em fazer a seleção genética, o melhoramento genético, para adaptar a planta a esse comprimento do dia, que vai variando com as latitudes, tudo. A gente tropicalizou a soja para vários solos, para várias situações, e também estamos fazendo isso nesse momento com o trigo. Já tivemos ocasião de apresentar aqui os avanços que a Embrapa tem feito na tropicalização do trigo, que agora também está sendo plantado em Roraima, no Ceará, em Alagoas, etc. Agora, a segunda coisa, talvez rapidamente para quem nos assiste, é que o sistema de produção de soja do Brasil também teve uma contribuição muito grande da pesquisa, porque a gente não planta soja que nem o americano. Por exemplo, a gente não usa adubação nitrogenada, que lá chega a ser todo um problema no lençol freático, no Everglades, etc. Fala um pouquinho para nós, para as pessoas que nos assistem, que são pessoas da área urbana, não estão acostumadas assim com a agronomia. Como é que a gente planta soja diferente dos outros, hein? Pois é, esse é outro desenvolvimento muito importante em que o Brasil é líder em termos mundiais. Então, vamos tentar explicar um pouco para trás. As plantas, assim como os animais, elas precisam de determinados nutrientes. Então, a planta precisa retirar elementos como o fósforo, como o potássio, como o nitrogênio, cálcio, magnésio, manganês, enxofre do solo. Então, são elementos que estão lá presentes no solo. Se eles não estiverem presentes, é necessário adubar, fertilizar esse solo. E aí nós temos o que nós chamamos de macroelementos, são aqueles necessitados em grande quantidade, que são justamente nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio. E esses produtos, em primeiro lugar, eles são caros. Em segundo lugar, nós importamos a maioria deles. Em terceiro lugar, e isso é muito importante, eles são responsáveis por parte das emissões de gases de efeito estufa, eles demandam muita energia, seja para sua fabricação, para transporte, e especificamente o nitrogênio tem um processo de produção que ele é pouco sustentável, já que nós estamos num programa que aponta para a sustentabilidade, a nossa preocupação é essa. E o que é que os cientistas brasileiros fizeram? E essa é uma história que remonta aí aos primórdios da Embrapa. Aliás, ela começou na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que depois se transformou na atual Embrapa Agrobiologia. Nós descobrimos que tem bactérias, que a gente chama de bactérias do bem, porque elas realmente fazem o bem, que elas se associam com alguns tipos de plantas da família que a gente chama botanicamente das fabáceas, antigamente chamava de leguminosas porque produzem legumes. E os dois principais exemplos são a soja e o feijão. Então, essas bactérias, elas fazem um acordo, um contrato com a planta. Elas formam nódulos nas raízes das plantas e há uma troca. Essas bactérias têm a capacidade de retirar nitrogênio do ar, formar algumas substâncias que as plantas absorvem e ao absorvê-las, elas passam então a ter nitrogênio para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, e em troca a planta fornece algumas reservas que ela produz através da fotossíntese. É um processo de ganha-ganha. Agora, indo para o ponto da sustentabilidade que você tocou aí, Evaristo, nós dispensamos com isso são dezenas de milhões de toneladas de adubo nitrogenado todo ano, favorecendo, em primeiro lugar, o agricultor, que não precisa gastar com isso, diminui seu custo de produção. Em segundo lugar, o consumidor, porque o produto fica mais barato.
e, em terceiro lugar, a sociedade como um todo, o ambiente como um todo, porque nós estamos deixando de emitir gases de efeito estufa, estamos deixando de poluir cursos d'água, águas subterrâneas, ou mesmo por arraste, por quando ocorre desses elementos. Então, realmente, é uma descoberta muito importante, e hoje nós conseguimos produzir soja na produtividade que for, mesmo em altas produtividades, sem colocar 1 grão, 1 quilo de nitrogênio no solo. Tudo isso é produzido por essa associação de bactérias. E tem mais, Evaristo. Como aqui no Brasil nós vivemos num clima subtropical, tropical, você sabe que nós temos uma agricultura intensificada, são 2, 3 safras ano, né? Nós produzimos soja, depois milho, soja, depois algodão, soja, depois feijão. No final ainda a gente engorda gado, faz um tempo de pastagem. Então a soja retira nitrogênio e ainda deixa um nitrogênio residual, diminuindo a necessidade de adubação daquelas culturas que vêm depois. Então é um duplo benefício aí, Evaristo. Vejam vocês que nos assistem, quem planta soja nos Estados Unidos tem que comprar esse adubo nitrogenado, tem que colocar isso lá na soja. O Brasil não compra esse adubo. A Embrapa tem um estudo recente que estima só a economia de não comprar esse adubo é superior a 28 bilhões de reais por ano. 28 bilhões. E como o Décio falou, em termos de emissão de CO2 na produção da ureia, tudo isso, é mais de 100 milhões de toneladas equivalente de CO2 que a gente deixa de emitir, né, porque nós não colocamos essa adubação. E é uma adubação que lá nos Estados Unidos vai para o lençol freático, ele é muito solúvel, esse adubo na água, vamos dizer assim, esses nitratos, e no intestino humano gera nitritos, causa câncer de intestino. Lá naqueles pântanos do Everglades, ele causa proliferação de alga, eutrofização. Enfim, acho que a segunda coisa que impressiona no Brasil, o Décio colocou aí esse principal aspecto, né? Existem outros, é claro, mas nós temos um sistema de produção de soja muito diversificado. Eu queria dizer uma coisa aqui, veja se você concorda. As pessoas imaginam que soja são grandes produtores, é a família tal, a família Y. Na realidade, são 250 mil produtores de soja no Brasil, em mais de 20 estados. Quer dizer, a soja ela tem uma penetração na pequena agricultura, na agricultura média. Não é isso, ela tem uma importância social também na agricultura, não é um produto concentrado na mão de meia dúzia de pessoas. Ou seja, tem sistema de produção, a Embrapa, a Extensão Rural, adaptou e muita gente, em várias condições econômicas, produz soja hoje no Brasil, não é verdade? Você tem razão, Evaristo. Realmente, às vezes, as pessoas são levadas a pensar que soja só é produzida na unidade de milhares de hectares. Mas quando a gente olha os números do IBGE, a gente vê que o tamanho médio da propriedade de soja no Brasil ele está em torno de 100 hectares, o que é uma propriedade de pequena para média, aí, dependendo do estado do qual nós falamos. Existem grandes propriedades? Sim, existem. Aliás, as maiores lavouras de soja do mundo estão no Brasil. Mas a gente pode contar, talvez somando aí os dedos dos pés e das mãos, aquelas que têm realmente uma área muito, muito grande. Agora, quando acontece de ter grandes propriedades, é porque realmente a topografia favorece, e isso acontece principalmente no centro-oeste do Brasil, Mato Grosso, especialmente, que nós temos aqueles altiplanos com topografia completamente plana, que favorece isso, o oeste da Bahia, a região do Mato Piba. Então, quando a topografia favorece, realmente você tem um ganho de escala, um ganho de parque de máquinas, de gestão, que realmente leva a isso. Mas, quando a gente vem aqui para o sul do país, ou mesmo em Minas Gerais, que você tem regiões mais onduladas, as propriedades são menores. Então, não são absolutamente grandes propriedades, não. Outro mito, talvez, que se diz, né? Tem a impressão que o Brasil produz soja só para mandar para o exterior, né? E lá fora eles industrializam, ganham dinheiro em cima da gente, a soja, ninguém come soja no Brasil. Eu já ouvi o mais alto mandatário da nação uma vez falar isso para mim, né? Você explicar algumas coisas para ele. Quer dizer, então, é verdade a gente não come soja? Não. Ou a soja está no nosso cotidiano e a gente não sabe? A gente exporta tudo ou quanto é que a gente consome aqui no Brasil? Acho que isso aí é um ponto que, se você puder esclarecer, importantíssimo nesse programa.
O Evaristo, se conhece bem aquele ditado popular, né? Que a galinha põe o ovo, mas não cacareja. A gente produz soja, nós que estamos envolvidos com as cadeias produtivas, mas não comunicamos suficientemente bem para dizer o quanto a soja está presente no dia a dia. Eu até lembro que a questão, um pouco antes da pandemia, numa das palestras que eu dei, eu gastei 10 minutos só para demonstrar como as pessoas tinham contato com a soja desde o momento em que elas acordavam, até quando estavam dormindo, quando levantavam, quando tomavam o café da manhã, quando saíam de casa, no almoço, etc, etc. Porque, mais ou menos, eu vou arredondar os números, metade da nossa soja é exportada, metade fica aqui. Não vou nem considerar o que essa soja exportada faz lá fora, vamos considerar o que ela faz aqui. Então, uma parte vai realmente para a ração animal. Essa ração animal significa o frango, que hoje é a grande carne consumida pelo povo brasileiro, aliás, está sendo muito consumida no mundo, né? Ou para a produção de suínos, que é a carne mais consumida na China, muito consumida em outros países, gado confinado ou semi-confinado, as rações também envolvem soja, produção de leite, gado de leite. Então, tem essa indústria de rações conflui para isso. Mas não é só nisso, a soja possui determinadas propriedades e características que é muito utilizada na indústria de alimentos, e aí vem uma série de produtos. Nós encontramos soja no hambúrguer, encontramos soja em mortadela, outros embutidos, encontramos soja no chocolate, em doces, em massas. Então, tem produtos, a lecitina da soja, tem diversos produtos que têm essas propriedades plásticas que os engenheiros de alimentos utilizam. Está presente em diversos produtos alimentares. Mas não é só alimento. E aí é que quando a gente fala nisso, Evaristo, as pessoas às vezes dizem, mas é isso, eu não sabia. Então, olha, eu vou tentar puxar de cabeça aqui uma lista. A soja está presente em fogos de artifício, quando a gente faz aquelas comemorações, aí, seja do 7 de setembro, seja do Natal, a virada do ano, etc. e tal. Ela está presente em velas, essas velas de enfeite, utilizadas em festas. Ela está presente em tapetes, carpetes, está presente em produtos de limpeza, em tintas, tinta de jornal, outras tintas, diversos produtos sintéticos, cosméticos, sabonete, shampoo, esses produtos para lavar a mão, loções, etc. Mas também ela é utilizada em medicamentos, como emulsificante em medicamentos, tem vitaminas que são extraídas da soja, suplementos. Da soja se produz lápis, se produz pneus para carros, produtos que não contêm glúten. Ela está presente em brinquedos, faz parte de brinquedos. Ela está como aditivo do diesel. Aliás, isso é importante. Quando você falou aí que a nossa exportação inclui principalmente farelo de soja e grão de soja, de repente alguém que está nos ouvindo perguntou, mas e o óleo de soja? O óleo de soja não é exportado? Bom, o óleo de soja está presente, seja na nossa cozinha aí como condimento para tempero de saladas, seja na elaboração de outros produtos na indústria de alimentos, mas está presente como energia, como biodiesel. Ela está presente no ônibus, ela está presente nos caminhões, ela está presente nos trens que são movimentados com diesel, que por lei contém aí uma determinada proporção de biodiesel, em frotas particulares, que inclusive a lei permite que vão além dos limites obrigatórios por lei. Ela está presente em fertilizantes, espumas, emulsificantes de inseticida, fungicida, plásticos, solventes. Deus do céu, Evaristo, eu sei que chega a quase 1000 produtos no mundo que são feitos a partir de soja, e isso a todo instante o pessoal descobre uma nova utilidade para a soja. Realmente o que você disse é isso, a lecitina, quando a gente vê, quer dizer, você acorda de manhã, escova o dente, tem soja na maioria das pastas de dente, não é? Isso. Você senta para tomar café, o leite, essa vaca foi alimentada com
concentrado onde tinha soja, não é? Se você comer salame, presunto, que seja, a fração proteica, a proteína que alimentou esse suíno teve muita participação da soja, e por aí vai, né? Realmente as pessoas não se dão conta, porque você não come tofu, não é? Não come soja diretamente, como acontece na cozinha mais asiática, mas é impressionante a presença dela no cotidiano, e acho que nisso você trazendo aqui uma informação muito relevante. Nós estamos caminhando já para o fim do nosso programa. Nós falamos, não é, várias dimensões da soja, da tropicalização, do sistema de produção, do quanto ela é sustentável, do quanto ela está presente em várias indústrias, sem dizer de toda a indústria de máquina, de implemento, que o sistema de produção suscita, né? Então, também o sistema de produção da soja gera indústria, gera emprego na indústria, gera... Enfim. Agora, talvez nessa parte mais final, você pudesse nos falar um pouquinho do futuro, assim, qual a sua experiência, se você estivesse criando agora um novo centro de pesquisa de soja, montando uma nova equipe, quais são, assim, aponta aí uma, duas coisas que você acha que ainda vão ser grandes avanços ou novidades, ou que são desafios que a gente ainda não conseguiu vencer no caso da cultura da soja. Só completando o que você estava falando aí, Evaristo, que é muito importante, a soja, por exemplo, permitiu a interiorização do desenvolvimento brasileiro, ela fez parte da reversão dos fluxos migratórios, nós conquistamos o Cerrado fundamentalmente com soja. Se nós olharmos os IDHs, os grandes municípios produtores de soja estão entre os maiores IDHs do Brasil, então existe muito aí de soja, oportunidade, renda, desenvolvimento, qualidade de vida, etc. Mas, indo para a tua pergunta, em primeiro lugar, Evaristo, quem se interessar pode entrar no site da Embrapa, vai encontrar lá um livro chamado Saga da Soja, ele é gratuito para download, pode ler lá. Então, eu vou falar uma parte do que tem nesse livro, mas o livro é grande e tem muito mais informações lá para quem se interessa. Mas uma coisa muito importante é dizer o seguinte: o mercado de soja é aberto, ao menos nos próximos 30 anos, até a década de 50, eventualmente até a década de 60, a demanda vai continuar crescendo por tudo que eu falei. A soja não é só alimento, ela está presente na área industrial, em diversos produtos. Então, o mundo vai precisar continuar produzindo muita soja, e quando se fala em produzir muita soja, o mundo todo olha para o Brasil e diz: olha, quem pode responder isso é o Brasil. Então, para nós aumentarmos a produção, Evaristo, você sabe muito bem que a gente não pode ficar simplesmente expandindo área. Isso cria um impacto ambiental, isso cria um impacto na infraestrutura, na logística, gera demandas e algumas adversidades. Então, eu diria que o nosso foco central, a partir de agora, tem que ser claramente, não que não tenha sido no passado, mas mais do que nunca, desenvolvimento tecnológico sustentável. A sustentabilidade da agricultura é tudo. Então, dentro desse eixo, ganhos de produtividade sustentável são fundamentais. Produzir mais, usando menos insumos, usando menos área, evitando a gente avançar em áreas de vegetação nativa, concentrando a produção em algumas áreas. E aí, para ganhos de produtividade, nós temos que levar em consideração o seguinte: o que define o potencial produtivo de qualquer planta, no caso a soja, é a sua genética. Então, nós precisamos melhorá-la geneticamente. E os últimos avanços na área de biotecnologia, de edição gênica, eles são realmente muito, muito entusiasmantes. Eu tenho certeza que nos próximos anos vão ser ainda mais entusiasmantes. Nós vamos ver aí essa ampliação do teto produtivo, do horizonte produtivo, do potencial produtivo. Então, hoje a soja tem um potencial produtivo estimado aí em 12 toneladas por hectare, que dificilmente é atingido, mas é o potencial. Eu acho que daqui a 10 anos vai passar de 15, 16 toneladas. Se nós realizarmos aí metade disso, são 8 toneladas por hectare, vis-a-vis o que nós conseguimos produzir hoje, em torno de 3.500, 3.600, 3.700. Mas no Brasil nós temos ótimos, excelentes agricultores que produzem mais do que isso, produzem tranquilamente 4.500, 5.000 quilos por hectare. O nosso recorde de produção é 8.400 quilos por hectare. Então essa linha genética é fundamental. Mas não é só ela, a questão sanitária, de uso de insumos, nós começamos falando aí de nitrogênio,
mas a Embrapa já está avançando em outras áreas de solubilização de outros produtos, especialmente fósforo, que já está lá no solo, mas não estava disponível para a planta. Então nós estamos desenvolvendo tecnologia que solubiliza, torna esse fósforo disponível, e aí eu não preciso adubar. Claro. Questão sanitária, menos pesticidas. Então esse conjunto, esse eixo da sustentabilidade é o que vai ser importante para isso. Décio, nós já passamos do nosso tempo. Quando a conversa é boa, a gente nem se dá conta. Eu queria agradecer muito a sua participação, não é? E de todos que nos acompanharam até aqui. Uma palavrinha final sua e encerramos. Olha, na realidade eu diria duas palavrinhas. Primeiro, existe uma relação de amor e ódio do mundo com o agronegócio brasileiro. De amor, porque o mundo olha para o Brasil e diz, olha, nós não vamos passar fome porque o Brasil vai suprir. E de ódio, porque nós estamos com esse desenvolvimento tecnológico, tendo uma competitividade tal hora que nós deslocamos outros fornecedores e ninguém gosta de ser deslocado. Essa é uma coisa. E a segunda coisa, Evaristo, que é uma máxima que eu repito a todo instante, é o seguinte: não basta produzir, tem que ser sustentável. É isso que o mundo exige, é isso que o Brasil tem e vai fazer. Muito obrigado, Décio, por sua participação. Agradeço a audiência, todos que nos acompanharam, e convidamos vocês a estarem de novo conosco na semana que vem, aqui no Brasil Verde. Até lá!